Shalom, shalom para você que já está aí do outro lado. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro para falarmos acerca do grande e eterno amor de Deus e as suas maravilhas. Amém? Para você que já está aí, dê logo o seu like, comente e compartilhe esse link. E se inscreva no canal se você não é inscrito. Nosso endereço vai estar passando aí se você é de Friburgo ou se está em Friburgo. Faça-nos uma visita, você é muito bem-vindo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus infinito, Tu és o início e o fim, Tu és o alfa e o ômega, Tu és o nosso começo e o nosso recomeço. O Senhor sempre tem um plano, Pai, para a nossa vida. O Senhor tem sempre algo novo para surgir. E nós te damos glória, graças, porque o nosso coração exulta de alegria e os nossos lábios cantam júbilo, Pai, porque Tu és Deus sobre nós. Muito obrigada por cada um, Pai, que está conosco, ouvindo essa palavra, que vem do alto e sublime trono, para nós, Pai, para cada um de nós. Muito obrigada por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Senhor, abençoe a leitura da tua palavra. Que venha a nós revelação do teu grande amor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que texto bonito, né? Lindo. A história, um fato, um acontecimento na época de Jesus, onde trouxeram uma mulher que foi pega em flagrante, diz o texto, e trouxeram e a expuseram diante de todos naquele lugar e a acusaram. Então ela ficou exposta e acusada. E a lei naquele tempo era estabelecida. Então dizia que a mulher pega em adultério, ela era apedrejada até a morte. Então, os escribas e os fariseus queriam pegar Jesus de todo jeito. Nos relatos, em outros temas que nós trouxemos aqui, nós vimos muito isso, né? Como que Jesus era... eles queriam pegar Jesus em algum fato para o condenar. Então, perguntaram a Jesus, a lei diz isso, mas e o Senhor diz o quê? Para colocá-lo diante do grande e eterno amor, do perdão, que era o que ele representava, né? A expressão exata de Deus, do amor de Deus. E a lei, que era uma lei estabelecida para o próprio povo. Então perguntaram para ele, a lei diz isso, e o Senhor diz o quê? Essa mulher foi pega em adultério. Ela está aqui exposta, todo o pecado exposto, e agora?
Jesus, então, estava com a cabeça baixa, escrevendo no chão com o dedo. E aí, ao ler esse texto, eu me recordei de Moisés no monte com as tábuas da lei, onde Deus escreveu a lei do povo, os mandamentos com o seu dedo. E Jesus estava ali com a cabeça baixa, escrevendo com o seu dedo. Então, ele só disse, olhou e disse: aquele que não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. Ele não revogou a lei, mas ele levou cada um deles a ficar exposto como expuseram aquela mulher. O pecado dela estava exposto. E agora ele fez com que cada um fosse exposto à sua própria consciência. E não só a consciência, porque se cada um não atirou a pedra, né? Ele mesmo disse que não é sem pecado. E Jesus deu a responsabilidade para eles. E ele só disse isso: se alguém aqui se julga não ter pecado, atira a primeira pedra. E voltou a abaixar a cabeça. E quando ele olhou, não havia ninguém, um a um, diz o texto. Foi se retirando do mais velho até o último. Então ele olha para a mulher e fala: onde estão os teus acusadores? Não te condenaram? Ela disse: não, ninguém me condenou. Então Jesus olha para ela e diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Esse texto tem muita riqueza aqui. Esse texto, Jesus está dizendo que veio salvar o perdido. Esse texto está nos dizendo que somos pecadores e dependemos da graça e do grande amor de Deus e do seu perdão. Esse texto está nos mostrando que há um lugar onde o nosso pecado é exposto, e o nosso pecado para nós é exposto quando a luz de Cristo invade o nosso ser, quando estamos diante de Cristo, então o nosso pecado vem à nossa consciência. E também está nos dizendo que o amor de Deus cumpre toda a lei. Jesus não veio revogar a lei, tanto que ele não discutiu a lei com os escribas e os fariseus, que eram os que entendiam e interpretavam a lei. Ele não discutiu isso, ele não disse: mas essa lei está ultrapassada. Não, ele não disse nada da lei. Ele só levou cada um a se ver dentro da lei. E aí, quando se viram diante de Jesus, não puderam se esconder. Então foram dando meia volta e saindo. E aí Jesus olha para essa mulher que foi pega em flagrante. O pecado era de fato exposto diante de uma sociedade e disse para ela: tampouco eu te condeno. Mas também completou dizendo: vai e não peques mais. Esse vai e não peques mais traz para nós um recomeço de vida. Traz para nós uma meia volta de onde ela estava. De um hábito de vida, ou de um modo de vida, ou de uma fragilidade. Mas diante de Jesus, ela podia dar meia volta e ter um novo começo. E recomeçar é voltar ao início. A palavra recomeçar quer dizer voltar ao início. Começar de novo algo que foi interrompido. Então, nós tivemos um início. Algo foi interrompido nesse caminho. Recomeçar é voltar ao ponto de onde veio a interrupção. E se nós pensarmos na criação, Deus criou todas as coisas com a sua palavra. Haja luz, haja firmamento, haja relva no campo, haja animais, separem-se as águas, tudo pela palavra Deus criou perfeito. E aí ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o homem passeava pelo jardim e tinha plena convivência, relacionamento com o Criador,
com Deus, porque não havia sido interrompido esse relacionamento com Deus. Mas quando Eva é tentada e que Adão pega aquele fruto e desobedece a Deus, tudo muda. E Deus então vem e pergunta para Adão: onde estás? O que você fez? E Adão se esconde de Deus. E quando eles saem do paraíso, algo foi interrompido. Esse relacionamento íntimo com o Criador estava interrompido. E esse período de interrupção na nossa vida com o nosso Deus, de pleno relacionamento, de íntimo relacionamento, de nos deixar expostos diante de Deus, diante de Jesus, como essa mulher ficou exposta, aparente todas as coisas dela, fragilizada, sem ter como se defender, porque era assim que essa mulher estava. Imaginem se hoje nós já temos tanto preconceito contra a mulher, tantas coisas recaem sobre a figura feminina. Imagina na época de Jesus, numa sociedade patriarcal, onde a mulher quase não falava. E, de repente, um pecado desse tamanho de adultério foi exposto. Pois foi nessa exposição de todo o seu ser, de toda a sua fragilidade, de toda a sua tristeza, de toda a sua necessidade, é que Jesus dá uma palavra de recomeço para ela. Vai e não torne a pecar. Muda a vida, outro caminho. Então, ela tem a possibilidade de um recomeço. Ela tem a possibilidade de entrar no lugar do perdão de Deus, do profundo arrependimento e de mudar toda a história da sua vida. Toda a história, sem condenação externa, porque todos que estavam ali para apedrejá-la foram expostos. Eles tiveram a certeza de que ela pecou, mas eles também tinham pecado. Jesus deixou bem claro. E é assim na nossa vida. Se a nossa vida teve uma interrupção do nosso relacionamento profundo com o nosso Criador, com o nosso Deus soberano, Jesus vem. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida plena e eterna de Deus em nós. Quando vem Jesus, quando estamos diante de Cristo, e se a gente se expuser diante dele, todo o nosso ser fica exposto, os nossos pecados, os nossos pensamentos, sentimentos, tudo. Então ele olha para nós e fala: vai, porque algo novo vai surgir. Não torne por esse caminho. Há um novo começo em Cristo Jesus. Essa é a vida, a novidade de vida que temos em Cristo Jesus. É de termos plena consciência de quem nós somos, de quem nós éramos. E quando estamos expostos diante de Jesus, então nós também podemos saber que há outro caminho, um único caminho para nós, para a vida eterna, para o início, para o plano original, voltar ao começo do plano de Deus para a nossa vida. E essa interrupção que tivemos, ela pode ser restaurada, porque Jesus é quem faz a reconciliação com Deus. E voltamos ao plano original. Então, há um recomeço para mim, há um recomeço para você. Estamos findando o ano de 2024. Estamos terminando um ano completo. Por poucos dias já completamos. Muitas coisas deixamos de fazer. Muitas coisas tomamos decisões erradas. Muitas consequências vieram a nós. Mas Jesus está dizendo: vai. E não retorne para os erros. Vai
e não retorne para o lugar de interrupção comigo. Há novidade de vida, há uma nova vida, há um nascer de novo. Há luz no nosso caminho, lâmpada nos nossos pés, com a palavra de Deus, porque ela é a luz. Jesus é a palavra, é o verbo vivo. Se exponha diante de Deus, se exponha diante de Cristo. Ninguém pode te condenar. A graça de Deus te basta, me basta. Em Cristo, somos justificados pela fé que Ele mesmo nos dá, porque Ele é o autor da nossa fé, a origem, o início da nossa fé, e Ele é o consumador da nossa fé. A fé que vem a nós para crer em Cristo ressuscitado, Ele mesmo preparou e nos deu como dom eterno. Mas nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela estava diante do autor e consumador da fé, da luz do mundo. E ele mesmo disse: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai. Há um recomeço para você. Há um recomeço para você. No início, Deus criou perfeito para a eternidade. A interrupção veio pelo pecado, pelo afastamento de Deus, pelo rompimento de um relacionamento. Mas Jesus vem como plano perfeito para nos resgatar para um novo começo, para voltar ao início, E eu quero ler com vocês alguns versículos. Recomeçar com Deus é voltar aos seus limites de amor. O nosso limite é o amor a Deus e o amor ao próximo. Assim, Jesus colocou os 2 mandamentos. E voltar, recomeçar, é estar dentro dos limites de Deus. O amor nos impõe o limite para o outro, para não julgar, para não apontar, porque nós também estamos expostos diante dele. Amém? No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus sabe que pensamentos tem a nosso respeito, para nos dar o fim que nós desejamos. Então, se nós tomamos alguma atitude errada, interrompemos esse íntimo, essa intimidade com o nosso Deus. Ele sabe como nos trazer de volta e nos dar o fim que desejamos. Em Ezequiel 36, versículos 26 e 27, diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra em que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei vosso Deus. Deus está dizendo: eu vou tirar tudo isso que está em cima de você, toda essa acusação. Eu vou tirar o seu coração de pedra que te fez caminhar por esse caminho ermo até aqui e vou colocar um coração de carne. E você será meu povo e eu serei seu Deus. Ele está propondo um novo começo. Em 2 Coríntios 5,17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. De Jesus para trás, está no mar do esquecimento. De Jesus para frente, eis que todas as coisas estão novas diante de Deus. E Filipenses
capítulo 3, nós lemos no versículo 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estarão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, deixando, nós não alcançamos a perfeição, mas deixando o que para trás fica. E olhando firmemente, prossigamos para o alvo, Jesus Cristo. É o nosso padrão, é a luz que brilha em nós, que faz expor o nosso coração diante dele, que faz nos ver diante dele. E ele olhando para nós, dizendo: vai e não peques mais. Há um recomeço para você, há uma nova vida para você. Deixa o que está para trás, deixa o que está para trás. E vamos viver uma nova vida. Em Isaías, capítulo 43, para a gente terminar. Isaías 43, versículo 18, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa palavra veio para quando o povo estava cativo na Babilônia. Está dizendo: não vos lembreis, nem considereis. Foi isso que Jesus falou para aquela mulher adúltera. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Esquece. Agora vai por um outro caminho. Não peques mais. Recomece. Comece do início, de onde você foi criada. Para que nós fomos criados? Em quem fomos criados? Jesus é a nossa luz. Jesus é a luz do mundo. Ele ilumina toda a treva. E ali, toda a treva daquele lugar estava exposto, não só da mulher, mas com a palavra de Jesus, que ele nem tocou na lei. Ele só disse: quem está sem pecado, atire a primeira pedra. Veio a exposição, ele era a própria luz. E o recomeço é com ele, nele. Sem ele, nada nós podemos fazer. Sem Jesus, não há recomeço. Sem Jesus, vivemos no velho. Vivemos no velho. Como aquele texto estava propondo àquela mulher e aquelas pessoas viver no velho. Viver sob a lei. Jesus não revogou a lei, mas ele cumpriu a lei com o amor eterno de Deus. E esse amor nos cobre e nos ilumina e nos faz virar para o pecado, para o antigo, para o velho e olhar para frente, para o alvo da nossa soberana vocação, que é caminhar por fé em Cristo Jesus, iluminados pela sua presença e curados e sarados, sem pecado, sem culpa, justificados pelo sangue do Cordeiro. Então, nesse final de ano, se exponha a Cristo Jesus, se exponha à palavra, deixa abrir o seu coração, todo o seu ser. Deixa a luz de Cristo entrar, para que tudo seja exposto, para que então venha a voz do doce Espírito Santo e fale com você. Não considereis as coisas antigas, nem a mencioneis, mas vai, porque eu vou colocar rios no deserto. Eu vou fazer caminhos retos, nova vida, novo começo. Vamos recomeçar. Amém? Mas para isso precisamos saber
quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? Que você possa ter um final de ano, uma plena consciência de Deus, uma plena consciência da sua presença poderosa, da presença do Santo Espírito Santo e da presença da palavra de Deus, para que tudo seja exposto, para que o próximo ano nem considereis o que para trás ficou, mas vida nova, algo está saindo à luz novo. Jesus na nossa vida é a nossa novidade de vida todos os dias, porque todos os dias as suas misericórdias são renovadas para um novo começo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus maravilhoso, Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, derramar todo o nosso ser diante de Ti, Pai, para que o Teu Espírito possa trazer a nossa consciência. Onde caímos, Pai? Onde pecamos? Porque queremos estar expostos diante de Jesus, diante do Seu poder, para sermos lavados pelo Seu sangue, perdoados, para recomeçar, Pai, em Cristo Jesus, uma nova vida, um novo começo, deixando todas as coisas para trás. Venha a nós, Pai, com uma palavra poderosa no coração de cada um, que cada um possa ter um final de ano para fazer uma retrospectiva e deixar tudo para trás, para então iniciar um novo começo, um recomeço na Tua presença, lavados, Pai, em Ti, mergulhados em Ti. Eu oro por cada um, Pai, que está aqui, por cada um que vai ouvir essa palavra. Sejam igualmente impactados pela Tua presença e que o Teu Espírito Santo maravilhoso, que esse poder eterno venha à vida de cada um para transformação. E que se alguém está aqui com uma interrupção do relacionamento íntimo com o Senhor, que venha a ser reconciliado por Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo, por essa palavra e por cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e vos dê shalom. Amém? Se você chegou depois, dê o seu like, compartilhe esse link, se inscreva no canal se você não é inscrito, comente durante aí enquanto você estiver olhando e ouvindo essa palavra, e que você tenha um final de ano muito, muito abençoado no poder do Senhor. Amém? Até o próximo domingo, se Deus quiser.